Estamos trabalhando nessa epístola maravilhosa de Romanos. Começamos uma nova série, uma nova jornada nas Escrituras, estudando a carta de Romanos, versículo por versículo. E a epístola de Romanos, sem dúvida, ela é a sinfonia do apóstolo Paulo, né? Ela é o grande tratado teológico sobre a justificação pela fé. Martinho Lutero, ele afirmou que Romanos é o principal livro do Novo Testamento e chamou Romanos também do mais puro evangelho. João Calvino, ele diz que Romanos abriu para ele os tesouros do evangelho, e Leon Morris disse que é comumente aceito que Romanos é o maior de todos os escritos cristãos. Olha como ele é tido em alta, né? De alto valor, mas é claro, porque é a palavra de Deus. Nós vemos que através de Romanos, Martinho Lutero chegou à fé, através de Romanos, Agostinho chegou à fé, através de Romanos, John Wesley chegou à fé, grandes homens que causaram um impacto que nós sentimos até hoje, né, na igreja, foram alcançados com essa maravilhosa mensagem da exposição desta carta. A carta é de Paulo, destinada então à igreja de Roma. Ele escreveu na sua terceira viagem missionária, aproximadamente no ano ali de 57 depois de Cristo. Então você tem um pequeno panorama, e aí nós fizemos uma estrutura, lembra? Desenhei para você uma estrutura que você vai lembrar toda vez que você chegar domingo e for comer aquele macarrão, e lá vai ter o refrigerante na mesa, certo? E você vai abrir o refrigerante, vai fazer certo? E aí nós deixamos então como um acróstico, esse PSSS, para você então decorar do que se trata Romanos, e assim está a divisão. Nós temos um primeiro bloco teológico, que é do capítulo então 1 até o 11, é um grande bloco teológico. Ali nós vamos ter vai ser pecado do 1 ao 3, salvação do 3 ao 5, santificação do 6 ao 8 e segurança do 9 ao 11. E depois desse bloco teológico vem um bloco prático, não é? Paulo, geralmente ele divide as suas cartas dessa forma, num primeiro bloco teológico, depois num segundo bloco prático. Quando você estuda as cartas paulinas, você vai ver essa tendência do apóstolo, o seu estilo, né, de escrita. E aí então o prático é do 12 ao 16, onde vai falar o último S, que é o serviço. Então se um dia você estiver conversando com alguém e falar assim, sobre o que é Romanos? Ou fala para mim sobre um livro da Bíblia, o que se trata? Aí você já sabe, muito bem, aquele refrigerante que eu preciso cortar da minha vida, mas agora não corta, porque você vai ter que precisar do lembrete, certo? Desculpa esfarrapada, né? Então você vai lembrar disso, quando você abrir lá e fizer você vai lembrar, pecado, salvação, santificação, segurança. Água com gás, boa, pastor Ciro tem que ter um gazinho ali, tá bom? Pode ser com gás. Então aí você fica com esse aí para decorar essa estrutura, certo? Semana passada então nós vimos a saudação do apóstolo à igreja, a sua apresentação, e ele fala da mensagem, do que ele vai conversar durante esses 16 capítulos, e a mensagem é o evangelho. Ele não tem outra mensagem, ele é chamado, ele é separado para o evangelho de Deus. E hoje nós vamos continuar nesse primeiro capítulo, estudando um pouquinho o coração do apóstolo, e você vai ver que ele era alguém endividado. Achei alguma coisa em comum com o apóstolo, né? Pelo menos, alguma coisa com Paulo eu tenho em comum, as suas dívidas. Eu sou endividado, mas ele é endividado e pronto, e esse é o título da minha mensagem, endividado e pronto, e eu quero que você ouça o coração do apóstolo. Parece que tem duas batidas ali que vão demonstrar isso para a gente. O nosso texto então, Romanos capítulo 1, verso 8 a 15, abra sua Bíblia comigo, mantenha ela aberta, e nós vamos aqui versículo por versículo, 1, 8 a 15, e vendo um pouquinho do endividado e de alguém que estava pronto. E eu começo a perguntar, você está endividado ou não? Não responda, por favor. Quem não está? Brasileiro, mas enfim. Você pode pensar, endividado? Talvez eu tenho, pastor, eu estou com 6 cartões de crédito, todos no limite, pago aluguel, pago prestação de carro, e estou começando a juntar os boletos para a nossa viagem para Israel. Que você vai entrar nessa santa dívida, não é? Fala, já estou começando a guardar, já é outra dívida que eu tenho aí, não é? Mas não é desse tipo de dívida financeira que Paulo está envolvido. Nessa manhã você vai ver então o seu tipo de dívida. E aqui eu separei um desenho de um coração. Eu achei que está meio esquisito, mas eu acho que eu estou assistindo muito dorama, deve ser essa coisa aí. Eu coloquei esse coração. Aí fala assim, ele tem duas batidas que você vai ver no coração do Paulo. Uma praticamente ele fala assim, eu sou. Como se fosse uma batida no coração, tum-dum, eu sou. E outra, estou. Eu sou e estou. Poxa, por que está batendo dessa forma o seu coração? Eu sou, estou.
E aqui nós vamos dar uma olhadinha nesse texto, nesse primeiro aqui no eu sou, e o verso 14, eu começo lá no final, depois eu volto para o 8, tá bom? Começa no 14 aqui comigo, ele diz assim: pois sou, ou eu sou devedor. Eu sou devedor. E a primeira batida do seu coração, se você chegar pertinho de Paulo, essa é uma das batidas que você vai ouvir. Ele vai falar assim: olha, eu sou o quê? Devedor. Então ele tem um senso de dívida muito grande, e a sua dívida aqui não é, na verdade, financeira, é muito profunda, muito além disso. Olha o credor, ele deve a quem? Ele vai dizer no 14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Então aqui ele está usando o grego e o sábio como a mesma pessoa, certo? Ele fala o primeiro grupo, depois ele fala um segundo grupo para explicar o primeiro grupo. Assim são os escritos, principalmente a poesia hebraica usa muito desse paralelismo, fala uma primeira frase, uma primeira linha, e depois fala uma segunda linha explicando a primeira linha. Esse é um tipo de paralelismo, e ele fala: olha, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Quem são os gregos? Os sábios. E quem são os bárbaros? Os ignorantes. É porque é lógico que na cultura ali o grego era o sábio, o cara que fazia filosofia, falava grego. Grego era a linguagem do Império Romano, linguagem comercial do Império. E o bárbaro era o ignorante, era o cara que não falava grego. Todos nós. Falava o quê? Uma língua estranha, falava alguma coisa assim, bar, e daí vem essa palavra bárbaro, porque é um bar que você nem consegue entender. Então seria essa ideia do grego e do bárbaro, quer dizer, o sábio e o ignorante. Ele fala assim: eu tenho uma dívida, eu sou devedor a quem? A gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E essa dívida dele aqui, gente, não pense que é uma dívida que ele tem tentando pagar aquilo que Cristo fez, tudo bem? Isso é impagável. Na verdade, a nossa dívida para com Deus foi paga, e paga por Cristo Jesus no Monte Caveira. Foi paga, ele não está tentando repagar ou retribuir aquilo que ele recebeu como graça, como presente. Não é essa dívida de salvação que ele está aqui colocando para nós. Essa é outro tipo de dívida. E ele fala, então, eu tenho essa dívida com gregos e com bárbaros. Verso 15, por isso, quanto está em mim, o que depender de mim, aqui vai a segunda batida do seu coração. Estou o quê? Estou pronto para quê? Aqui então ele vai falar da sua dívida e da sua prontidão em quitar essa dívida. Ele está pronto para quitar essa dívida. E aqui você tem então agora a ideia dessa dívida, porque eu estou pronto a quê? A anunciar o evangelho também a vós outros que estão em Roma. Então essa era a dívida que ele tinha, e ele se sentia em dívida com gregos e com bárbaros, quer dizer, sábios e ignorantes, quer dizer, com todas as pessoas. Aqui a gente encaixa todo mundo, não é verdade? De sábios a ignorantes, nós temos um espectro bem expansivo, e nós então colocamos todo mundo aí, tanto a gregos quanto bárbaros, sábios e ignorantes, quer dizer, todo mundo. Ele tem uma dívida com todos. E a sua dívida é qual? Eu tenho uma dívida que é de anunciar o evangelho para vocês, e ele vai falar para vocês que estão aí em Roma também. Eles têm esse senso de dívida. Eu sou o devedor. O seu coração bate com esse pesar dessa dívida. Eu sou o devedor e eu estou pronto para pregar o evangelho a vocês que estão em Roma. É duro ter dívida, não é, gente? Principalmente aquelas impagáveis. Deus queira que você nunca tenha uma dessa. Mas parece que quando a gente tem uma dívida que ela é difícil de ser paga, a gente não dorme direito, a gente fica só pensando naquilo, a gente tenta resolver, os credores ligam, e aí aquela confusão acontece, e a gente fica incomodado com isso. Eu fico pensando que esse senso de dívida talvez fosse algo parecido no coração de Paulo. Ele tinha algo que mexia com ele, algo que não deixava ele quieto, algo que ele ficava pensando constantemente. Eu preciso quitar essa dívida, eu preciso saldar isso, e a minha dívida é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho, e eu preciso de todas as formas anunciar esse evangelho, porque o coração dizia, eu sou o devedor, e estou pronto para pregar o evangelho. No verso 1 nós vimos que ele se apresenta dessa forma, ele fala assim, olha, eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Percebe que
Ele foi separado para isso, essa era a razão da vida dele. Ele foi chamado para ser apóstolo, um ofício muito específico, e foi designado, essa é a razão da sua vida, é pregar o evangelho. Ele foi separado para isso. E olha o peso que ele diz em 1 Coríntios 9,16, sente o coração do apóstolo. Ele diz assim: contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Olha o coração dele, do senso de dívida. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, olha o senso da dívida, o peso que parece que era sobre o seu coração, não como algo negativo, mas o senso de responsabilidade. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Percebe o coração dele? Eu sou devedor, estou pronto para anunciar o evangelho. Eu fico imaginando que nós, como igreja, nós precisamos ter esse mesmo peso, esse mesmo senso de obrigação. Nós temos uma dívida com gregos e com bárbaros, com catarinenses, com paulistas, com brasileiros e com quenianos, que acabaram de ceifar um dos nossos valentes. Nós temos uma dívida com eles, por isso nós enviamos essa pessoa, e ele deu a sua vida. Nós somos devedores. Eu estou pronto para anunciar o evangelho, nem que isso me cause a perda da minha própria vida. Percebe como o negócio é sério? Esse é o senso de dívida. E quem é que nós vamos mandar agora? Quem é que nós vamos mandar para lá? Quem sabe sejamos alguns de nós, nossos líderes, nossos pastores, vocacionados, mas nós temos uma dívida, nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Ai de nós, Central, se deixarmos de pregar o evangelho. O que nós vamos fazer aqui? Pregar outra mensagem para você? O que é que nós vamos fazer aqui? Falar de autoajuda, de coaching? O que nós vamos fazer aqui? Falar de você e ficar rico? Nós vamos falar do evangelho de Jesus, um evangelho que precisa, se assim for, você morrer lá fora por amor a Cristo. Não é fácil isso não é à toa que Jesus começou a falar dessas coisas. Aquele que quer vir após mim tem que comer minha carne e beber meu sangue. Os caras, muito dura essa mensagem, é melhor a gente ir embora, e muitos deixaram. E vocês também não querem sair, querem ir embora não? Para onde nós iremos? Pedrão, top das galáxias, né? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então esse senso de pertencimento ao Salvador, e quando eu pertenço ao Salvador, me tem uma obrigação, me cai um dever, uma responsabilidade, um dever dessa aliança que eu tenho com Ele, que é de anunciar o evangelho. E eu preciso anunciar esse evangelho. Ai de mim, ai da Central, se nós não anunciarmos o evangelho. Esse é o coração do apóstolo. Eu sou devedor e estou pronto. E nós queremos estar prontos. Devedores nós somos. Agora nós queremos estar prontos para anunciar o evangelho. Caminhando, fala assim: olha, pode vir que nós vamos pregar. E abre as portas que nós estamos indo também para pregar, até que ele venha. Mas olha um pouco mais do coração do Paulo. Agora vamos voltar lá para o verso 8. No início do texto que eu separei nessa manhã, ele vai dizer assim: olha como ele desenrola todo esse ardente desejo de pregar o evangelho em Roma. Primeiramente, verso 8: dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no qual no tocante a todos vós, porque em todo mundo é anunciada ou proclamada a vossa fé. Paulo nos apresenta aqui a igreja de Roma. Então você vai conhecer agora a igreja de Roma, há 2 mil anos atrás. E essa igreja, pelo jeito, era uma igreja muito top. Paulo não começou essa igreja, ele não fundou essa igreja, ele não foi pastor dessa igreja. Nós não temos aqui dados na história quem começou. Lembra que lá em Atos 8, houve uma grande perseguição em Jerusalém, e os discípulos, com exceção dos apóstolos, né, foram espalhados por toda a região. Então entende-se que a partir daquela perseguição, que era até os confins da terra, não é? Que foi o Espírito, então mandou essa perseguição para que eles fossem espalhados. Então entende-se que o evangelho chegou em Roma, e ali alguém fundou essa igreja, e Paulo está escrevendo para essa igreja. Propósito, não tinha um problema assim propriamente dito em Romanos para que ele acertasse, como havia em Gálatas, a carta aos Gálatas ou aos Tessalonicenses, não é? Aqui em Roma ele faz esse tratado teológico, mas parece que não há um problema específico, há um desejo dele de passar por lá, é claro. Mas ele vai falar um pouco dessa igreja de Roma, que ele fala assim: olha, em todo mundo é proclamada a vossa fé. E é importante eu mencionar isso, porque vai ter um desdobramento depois do restante da carta, tá bom? Quando ele fala assim, olha, em todo mundo é anunciada
a vossa fé. Uma igreja ativa, uma igreja influente, uma igreja que fazia diferença. E aqui, onde que ela fazia diferença? Diz o texto, em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Todo mundo, sério? Em todo mundo? Até entre os índios chavantes no Brasil? Ou quem sabe os índios Cherokee nos Estados Unidos, que nem era Estados Unidos, nem Brasil, não era nessas terras? Ou quem sabe entre os Hueis na China? Todos esses, todo mundo assim ouviu da fé da igreja de Roma? Não, é claro que não. Então a Bíblia está errada? Não, é claro que não. Aqui é uma figura de linguagem, e aí os professores de português me ajudem aqui, mas chama-se uma figura de linguagem chamada sinédoque, que ela pega uma parte para representar um todo, e nós usamos muito isso na nossa língua, viu gente? Nós usamos muito língua. Aqui todo mundo não quer dizer todo lugar do mundo especificamente, nem cada pessoa do mundo, que seria impossível que todo mundo, cada pessoa do mundo tivesse ouvido o evangelho, a fé da igreja de Roma. Tantos lugares ainda isolados, o Oceano Atlântico entre a Europa, a África e o Oriente Médio das Américas, quer dizer, não tinha como. Então esse é uma sinédoque, é essa forma de falar, e nós também usamos assim, certo? Quando você fala assim, e aí, como é que foi lá aquele teu aniversário do teu filho, quando você deu aquele aniversário? Você fala assim, todo mundo estava lá. Uau, parabéns, né? 8 bilhões de pessoas participando daquele aniversário, o bolo deve ter sido um negócio, né? O casamento, todo mundo foi uma benção, a igreja estava lotada, todo mundo estava lá. A gente usa essa figura de linguagem também, quer dizer, você não quer dizer cada pessoa do mundo, você está querendo dizer o quê? Todo mundo que você conhece, todos os seus convidados, mas você usa essa expressão todo mundo, e aqui Paulo está usando esse mesmo recurso, e a Bíblia usa muito desse mesmo recurso, quando ele fala de mundo, muitos dos textos não quer dizer cada pessoa do mundo, mas apenas aquela porção que ele está se referindo, no caso aqui, o Império Romano. Olha, todo mundo, quer dizer, todo mundo conhecido, é nesse sentido que a gente vai entender, e talvez nem todo lugarzinho do Império Romano, mas todas as igrejas que compõem, que estão ali no Império, eles ouvem falar dessa fé. Então ele fala, em todo mundo é proclamado a vossa fé, em todos os lugares do Império Romano, a turma sabe aí da fé dos romanos. Essa é a igreja, porque Deus, ele fala, verso 9, a quem sirva em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, olha agora o coração do Paulo, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Aqui está o senso de dívida dele. Eu sempre oro por vocês, romanos, olha, eu sempre oro, e não só oro, mas eu também peço a Deus que me dê uma oportunidade de visitar vocês. Eu quero visitar vocês. Então você vê esse senso de dívida. Estou pronto para pregar o evangelho para vocês que também estão em Roma. Verso 11, continua comigo. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais fortalecidos ou confirmados. Você vê aqui como ele quer anunciar. Ele não só quer anunciar o evangelho, mas ele também quer uma troca, na verdade. Primeiro ele fala assim, no verso 11, que ele quer ir lá para repartir algum dom espiritual com eles, para que eles sejam fortalecidos. E aí a gente pensa assim, qual o dom espiritual de Paulo? Está preparando uma lista desse tamanho, né? Mas qual o dom espiritual dele? O ofício dele era apóstolo, podemos dizer assim, que ele tinha vários dons, muitos dons, e talvez um dos mais fortes para mim seja que nele o dom do ensino, porque ele é o maior de todos os nossos teólogos, não é? E ele quer ir lá compartilhar o seu dom para que eles sejam fortalecidos, e é claro que esse dom que ele quer compartilhar é a pregação do evangelho, é anunciar a Cristo, e isso parece que era como um vulcão dentro dele, e ele parece que estava pronto para explodir. Olha, eu tenho uma dívida e eu quero ir aí acertar essa dívida, que é anunciar o evangelho. Eu desejo ver-vos para compartilhar esse dom com vocês, para que vocês sejam fortalecidos, mas não é só isso, ele também quer receber deles. E aqui eu faço um parênteses, eu sei que entre nós, gente, nossa igreja, graças a Deus, tem recebido muitas pessoas, e nós queremos sim cuidar, queremos sim andar com cada um de vocês, orar com vocês, saber da sua história, conduzir vocês no caminho de Cristo. Eu sei que muitos dentre que estão vindo são pastores, que foram pastores em outras comunidades, outras igrejas, e eu sei como é difícil ser um pastor que chega num lugar novo e tem que ficar sentado no banco.
É difícil, né? Quando o desejo de pregar, quando se tem um chamado, uma missão, quando se é separado para o Evangelho, aí eu venho uma nova comunidade, eu fico sentado e corrói a gente por dentro, eu sei, não é fácil, não é? Porque parece que tem essa dinamite dentro de você, que você quer explodir, que é anunciar o Evangelho de Cristo, eu sei disso. Então por isso que nós queremos convocar você, que tem esse chamado, vem nos ajudar no IBC Casa. É um lugar perfeito para você ministrar, para você pastorear, para você anunciar o Evangelho. É um lugar maravilhoso. Vem falar com a gente: pastor, eu estou aqui no banco, eu não aguento, eu quero pregar logo, eu quero anunciar, eu quero pastorear, eu fiz isso, Deus me chamou para isso. E nós vamos direcionar você. IBC Casa é a melhor estufa para pastores, para ovelhas, para a gente crescer e ver os dons aí desenvolvendo, tá bom? Mas a gente sabe e a gente compartilha dessa necessidade. Então fique aí, fecha parênteses aqui para você. Mas ele também, não quer só anunciar o Evangelho, mas ele também quer receber da igreja de Roma. Olha o verso 12: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, está vendo? Ele leva o Evangelho, mas ele também quer receber alguma coisa da igreja de Roma, por intermédio da fé mútua, diz lá no 12, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então ele, é claro, ele não está chegando lá como o apóstolo e falando assim: só eu é que sei das coisas, só eu que vim abençoar vocês vem aqui, beija meu anel de apóstolo, e a palavra de Deus é só por meio de mim. E na verdade ele está indo lá também para receber, através do corpo de Cristo, alguma coisa que ele precisa. Então há essa troca entre ele e a igreja, entre dar-se o dom, receber o dom, e a igreja vai crescendo. Poxa, mas ele não era apóstolo? Sim, era, mas ele é membro da igreja, e como membro da igreja ele precisa dos dons que existem na igreja. E você, querido, você tem um dom, você tem pelo menos um dom que Deus te deu, pelo menos um você tem, e Deus te deu isso. Talvez você ainda não saiba qual é, tudo bem? Vai descobrir. Mas você pelo menos você tem algo que Deus te deu, para que você use na igreja, porque você é um membro da igreja, você tem uma função para exercer na igreja, no corpo de Cristo. As pessoas falam: não preciso de igreja, eu cultuo em casa. É na igreja que você usa o seu dom, é para a edificação do corpo, é para a edificação do corpo, não é para a edificação desse mundo. O dom que você tem não é para edificar o mundo está morto nos seus pecados, ele precisa ser ressuscitado por Cristo. Para edificação, para crescimento, é na igreja. Então você tem um dom, quando você entregou a tua vida a Cristo, o Espírito de Deus, ele habita dentro de você e te deu pelo menos um dom. Você não tem todos os dons, você não é o bambambam do céu. Eu tenho os 30 mil dons, eu não preciso de ninguém. Você precisa um do outro. Você tem um dom que é para ser usado aqui. Qual é? Eu estou sentadinho. Cara, não é a vontade de Deus se fique sentadinho, não. Ele te deu um dom, é para você usar. Mas eu não sei qual é, a gente te ajuda a descobrir. Classe Mergulhando vai te ajudar, mas use o seu dom. Falei: pastor, eu tenho o dom X, descobri que eu tenho o dom Y, e nós vamos te ajudar a usar esse dom. E Paulo aqui, ele fala assim: olha, eu vou anunciar o Evangelho, eu tenho algo para falar, eu tenho uma dívida com vocês, eu sou o devedor, estou pronto, quero ir aí visitar vocês para compartilhar esse dom, só que eu também quero receber de vocês o dom de vocês, para que haja esse crescimento, essa fé mútua. Mas olha o que acontece aqui com ele, no 12 ele fala isso, e no 13 ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem, que muitas vezes me propus ir ter convosco. Olha agora, gente, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E ele fala que até agora ele tem sido impedido de ir a Roma. Eu quero muito, eu tenho uma dívida com vocês, mas até agora eu tenho sido impedido. Impedido por quem? Pelo diabo? Não. O diabo nunca pode impedir os planos de Deus, nunca. Ele pode batalhar contra a igreja, mas impedir ou frustrar, não. Deus, ele está no seu trono, é soberano, e ele mexe a história conforme ele quer. Será que alguém impede de anunciar o Evangelho? Deus impede alguém de anunciar o Evangelho? Às vezes impede. Mas Deus não quer salvar todas as pessoas. Como é que ele vai impedir de a pessoa pregar o Evangelho, não é? Calma. Eu sei que tem gente que tem a síndrome do Messias, sabe, gente?
Tem gente que tem síndrome do Messias. Pastor, eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu estou pronto, estou como Paulo. Eu sou o devedor e estou pronto para pregar o evangelho. Me envia. A gente vê pessoas assim, que alegria ver um coração inflamado por Deus assim. Mas não tem hora, viu gente? Tem hora, tem preparo, tem o tempo de Deus para essas coisas acontecer. Não, pastor, mas as vidas estão indo para o inferno, eu preciso salvá-las. Você precisa salvá-las? Aí é o síndrome do Messias. Não é tu que salva. Quem disse que você vai salvar alguém? Você não salva ninguém. Você anuncia o evangelho. Quem salva é Jesus, Ele é o Salvador. E é o Espírito de Deus que age como Ele quer, quando Ele quer. Mas eu preciso ir agora, eu estou pronto, eu tenho essa dívida, estou pronto. Você falou assim, que eu tenho dom, agora eu tenho dom, meu dom, eu quero pregar o evangelho em Dubai, pode mandar eu. E precisa, né? Mas Dubai, logo Dubai você... Tem um vizinho, né? Tem o teu vizinho. Né? Eu preciso pregar lá. Ok, você precisa, mas talvez para Dubai tenha um outro caminho, uma preparação para você chegar lá. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu separei aqui Atos 16:6, está na tela. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha o que diz o texto, gente, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso é um choque. Peraí, como é que o Espírito Santo me faz isso, gente? O cara precisa de Jesus? Precisa de Jesus, mas o Espírito Santo impede Paulo de ir lá pregar o evangelho, porque Deus, Ele é soberano, e eu quero que você entenda algo chamado providência de Deus, não é provisão, providência de Deus. A gente usa providência como provisão, né? Providência é esse agir intencional da soberania de Deus. Ele faz todas as coisas de acordo com o seu querer, com o beneplácito da sua vontade, de acordo com a sua providência. E aqui ele falou: Paulo, você não vai pregar o evangelho na Ásia, porque ele tinha um plano que para Deus era um plano maior, onde ele queria ter Paulo lá. Logo o versículo seguinte, 16:7, quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Vamos para cá. O Espírito Santo, não vai pregar na Ásia não, então vamos para cá, para Bitínia, também não vai para lá. Mas que coisa, cara, eu saí para ser missionário, o Espírito de Deus está me impedindo, até que o Espírito de Deus então mostra para onde ele vai. Tem uma visão, e ele tem um varão macedônio que aparece e fala assim: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Era um local específico que Deus queria enviar Paulo e Silas naquela ocasião. Tinha uma mulher lá, uma mulher que estava lavando as suas roupas do riacho, trabalhava com púrpura, e essa mulher foi alvo de Deus, que tirou o maior de todos os apóstolos. Ele diria era o menor, né? Mas a gente, depois de tantos anos, tirou o grande apóstolo Paulo, que queria pregar na Ásia. Imagina ele ir para a Ásia, ele ia saturar a Ásia toda, ele ia chinês, japonês, coreano, ia todo mundo ouvindo o evangelho com Paulo para lá. E aí Deus falou assim: não, é para cá que eu quero você, porque tem uma mulher lá daquele lugar que eu quero alcançar. E era Lídia e a família do carcereiro, as duas primeiras famílias da igreja de Filipos, no qual Paulo escreve a carta aos Filipenses depois. E aí Deus, mas por que uma pessoa só? Os planos de Deus, é a providência de Deus. Para nós parece uma pessoa só, para Deus é o seu plano eterno, a sua providência que conduziu, e ele fechou aquela porta e indicou: Paulo, é para cá. Então, eu estou pronto, me envia agora. Calma. Tem coisas que a gente precisa entender da parte de Deus, como Ele quer que a gente faça. Paulo, ele queria ir para a Espanha, olha o 15:28. Uma das coisas que ele quer, ao passar por Roma, ele fala: olha, eu quero ir aí, quero compartilhar o evangelho com vocês, porque eu sou devedor, quero que vocês me ajudem na fé mútua. Mas ele também tinha um outro desejo, assim que concluindo isso, e havendo-lhe consignado este fruto, que ele estava levantando ofertas para ir para os pobres de Jerusalém, depois que ele entregasse esse dinheiro aos pobres de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, de lá, passando por vós, ele queria passar por Roma, para ir para onde? Para a Espanha, para pregar o evangelho para a Espanha. E de repente, quem sabe, achasse um barquinho lá para vir para as Américas. Não, aí está muito longe. Isso aí tem 1500 anos antes, não ia ter jeito.
mas ele queria até as extremidades do Império Romano, para você ver, até os confins da terra para eles, certo? Mas ele tinha a ideia de passar por Roma para ver se levantava um sustento, conseguia uma oferta para poder então ir até Roma. Então você vê aqui que também esse é o desejo de Paulo. Ele fala: eu sou o devedor, eu quero levar o evangelho, eu estou pronto a anunciar o evangelho para vocês, mas até agora eu tenho sido impedido. Não era o tempo de Deus de ele estar em Roma, por mais que ele tinha dívida dele, não era o tempo. E na história, depois do relato bíblico, a gente vê Paulo em Roma para ser morto só, para ser martirizado. Vai preso primeiro, né? Ele é preso, depois ele volta. Dizem alguns historiadores que ele vai para a Espanha, volta. A gente não tem relato bíblico, né, o canônico disso, mas alguns historiadores dizem que ele chega aí à Espanha, volta, e quando ele volta, então ele é preso de novo em Roma e martirizado na Via Ostiense, né? Perde a cabeça. E assim a sua relação com Roma. Mas aqui o que eu quero trazer você a pensar é esse santo impedimento da parte de Deus, de acordo com a providência de Deus. Sim, nós somos devedores. Sim, nós estamos prontos a anunciar o evangelho, mas temos que entender esse tempo de Deus. E nós queremos entender com você também esse tempo de Deus. Entender quando Deus te chama, e essa é a nossa responsabilidade. Ai de nós se não pregarmos o evangelho, mas cada caso especificamente precisamos entender o tempo de Deus. E queremos entender isso. Deus, ele vai falar e fazer no seu tempo. E ele foi impedido em ir, mas o seu coração estava pronto para anunciar o evangelho. E aqui eu pergunto, e fica a nossa aplicação dessa manhã: será que nós temos esse mesmo senso de dívida, gente? Será que essa igreja, eu e você, nós temos esse senso de dívida? Eu tenho uma dívida, e essa minha dívida é de anunciar o evangelho. Nós fomos colocados em Balneário Camboriú. Nós temos uma dívida com essa cidade, de anunciar o evangelho. Gregos e bárbaros, sábios e ignorantes, pessoal na Atlântica e o pessoal das ruas, pessoal estudado e o pessoal sem estudo nenhum. Nós temos uma dívida com eles. E essa nossa dívida principal é para anunciar o evangelho. Essa é o peso que recai sobre nós. E nós temos que estar assim: eu estou pronto a anunciar o evangelho. Só que Paulo, ele tinha esse desejo, e ele contava que a igreja também compartilhasse isso. Ele dá o dom dele, e a igreja também retribui, e há a fé mútua, o crescimento mútuo. E nós temos que entender que esse estar pronto, esse senso de dívida, é algo nosso, não é algo de pastores e líderes e vocacionados, ou missionários somente, mas é algo nosso. Todos nós fomos trazidos para essa cidade. E você foi, se a gente fizer aqui uma pesquisa, quantos são balnear camborienses aqui? Eu acho que é assim que a gente se designa. Balneário, isso, obrigado, falamos isso essa semana e eu esqueci. Que você é de Balneário Camboriú, né? Se eu perguntar assim, se você é de Balneário Camboriú, eu tenho certeza que talvez seja um percentual bem menor. Se você veio de outra cidade, quero te dizer que Deus te trouxe para esse lugar, cara. Por que Deus te trouxe para esse lugar? Para que você tivesse uma vida melhor? Isso pode ser, mas isso é secundário, terciário. Para que você estivesse perto da tua família, da tua filha que veio morar para cá, do teu tio, de algum familiar? Pode até ser, mas isso eu tenho certeza que é secundário. Deus te trouxe para esse lugar, porque você precisa florescer nesse lugar. Você precisa proclamar o evangelho. Você precisa falar da glória de Deus nesse lugar. Nesse lugar que tanto precisa de Cristo. E Deus te está trazendo para essa igreja, para que você se junte conosco nessa dívida de anunciarmos o evangelho. Você se torna membro dessa igreja e fica com uma dívida. Venha para cá e se endivide conosco. Eu pensei que eu vim aqui para prosperar, não, você veio para cá para se endividar. E a tua dívida é anunciar o evangelho. Nós queremos que você se endivide com a gente em 500 mil prestações até que ele venha. Você vai pagar essa dívida até que ele venha. Né? Haja carnê, né? Desse tamanho no negócio do carnê. Mas até lá nós vamos anunciar o evangelho. Não pense, você vem aqui passear, sentar, ouvir a mensagem, sentar e ir embora. Você pode até fazer isso, mas que o Espírito Santo de Deus vire você do avesso, e não deixe você ficar sentado, não deixe você ficar acomodado, você ficar procurando uma igreja perfeita. Ela existe, mas ela é lá na Nova Jerusalém, você precisa morrer para ir para lá. Aí você vai estar com a igreja perfeita. Quer uma igreja perfeita? Um pastor perfeito? Tem, viu? É o do Salmo 23. Só que para ir lá, você vai precisar morrer. Eu não quero te ajudar nisso, mas quero te dizer que lá é a igreja perfeita, lá é o pastor perfeito. A melhor mensagem que você vai ouvir, disparada. Você vai ficar a eternidade inteira, fala mais Jesus, e ele vai estar lá pastoreando você. É a igreja perfeita.
Quer o louvor perfeito? Tem coral de anjo lá, desculpa, mas Maison, Júnior, Cibele, são bons, mas desculpa, turma, mas perto dos anjos, acho que vocês vão levar um balde, vai levar, quer um louvor perfeito? Tá lá, e nós estamos loucos para chegar lá, mas estamos uma dívida que temos aqui ainda, anunciar o evangelho. Está procurando a igreja perfeita? É lá. Então vem para cá, se prepara com a gente, tudo sugismundo igual nós, todo mundo farinha e mesmo sabe que precisa da graça de Deus, e fala assim, sim, somos pecadores, somos acabados, mal acabados, mas temos a graça de Deus sobre nós, o poder do Espírito Santo, e um senso de dívida que nós precisamos saudar, proclamar o evangelho até que ele venha. Bem-vindo, vem proclamar com a gente. IBC Casa, no teu trabalho, em tantos lugares, ministérios, esporte, evangelismo criativo, ação social, seja o que for, nós vamos pregar o evangelho. Você está pronto? Eu sou devedor, estou pronto a anunciar o evangelho. Nós precisamos quitar essa dívida. Então meu apelo para você nessa manhã, em primeiro lugar, ajuste o teu foco, eu sou o devedor, Deus, não para a tua salvação você recebe pela graça, é grato ao sacrifício maravilhoso do Cordeiro, por mais que a gente tenha esse senso de dívida, né? Fala assim, eu nunca vou poder pagar, é lógico, nunca poderíamos pagar, é um presente, é uma graça de Deus sobre nós, mas existe um dever da aliança, essa aliança que Ele fez conosco em Cristo tem alguns deveres. Andar em santidade é um dever, vida piedosa é um dever, anunciar o evangelho é um dever. Nós temos um dever nessa aliança. Fomos chamados para anunciar, e estou pronto, Deus. Mas eu não consigo, nós vamos te ajudar. Queremos te ajudar. Mas eu tenho vergonha, nós vamos orar, cara, e temos certeza que o Espírito de Deus vai colocar as palavras na sua boca, desde que você dê o primeiro passo, e vá, e se dispõe. Então ajuste o seu foco, tenha esse senso de dívida. Segundo lugar, anuncie o evangelho. Escolha uma pessoa, vou te dar talvez um passo prático, às vezes ajuda, vê se ajuda você, mas comece a orar para uma pessoa no teu trabalho, ou na tua família, ou um conhecido, fala assim, Deus, eu vou bombardear esse cara em oração primeiro, então pensa, vou lá por o seu José, seu Antônio, seu Elias, nome das nossas crianças, né? Seu Joaquim, agora é tudo assim, seu Joaquim, nossas crianças, e aí eu vou orar por ele, meu amigo, gaste um tempo preparando o solo em oração, e fala, Deus, me dá oportunidade, e espera, me dá oportunidade, trabalha nesse coração, não para você vir falar da IBC ou falar do cristianismo, prepara o coração para que a semente, que é o evangelho, lembra que nós vimos semana passada, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, quer falar de Jesus, o seu sacrifício maravilhoso, que Deus prepara aquele coração, e Ele vai dar o momento, você vai ver, começa a orar por essa pessoa, aí um dia você vai estar conversando, você vai ver que Ele vai entrar num assunto certinho para você falar de Jesus, teu coração vai acelerar, tua mão vai começar a suar frio, você vai dar 1000 desculpas, eu tenho que, vai dar dor de barriga, eu sei, acontece, mas aí você, como já estava orando, cheio de fé, você vai falar assim, Jesus morreu por você, e é capaz de o cara só com essa palavra cair enjoelhado, e falar assim, tem misericórdia de mim, você vai ver o que Deus faz, é um negócio, Jonas correu numa rua, vai vir julgamento sobre essa terra, e a cidade se converteu, rapaz, a gente faz 200 anos de seminário para pregar e nada, o cara corre numa rua gritando uma frase, e a cidade se converte, ação do Espírito de Deus, não é maravilhoso? É maravilhoso, né? Você apenas fale, então semeia, prepara o caminho, fala assim, Deus, vou escolher esse fulano, essa irmãzinha, esse querido, eu vou orar por ele, Deus, prepara esse coração, moe esse coração, coitada da pessoa, a semana vai ser duro para ela, porque ela tem que chegar num ponto de arrependimento, né? Ela tem que chegar naquele ponto de contrição, e Deus prepara o coração dela, prepara o caminho, aí fique esperto, quando você sentir, o Espírito de Deus vai tocar no seu coração, é agora, vai, é agora, abre a boca, derruba a água agora, e fala de Cristo agora, cara, se você der esse passo, você vai ver algo glorioso acontecer, a eternidade de uma pessoa sendo mudada, por causa da proclamação, anunciação do Evangelho, e eu duvido que depois você vai conseguir parar, aí você vai querer já dar o discipulado para ela, batizar a pessoa, enviar ela para o campo, vai ser um negócio louco, mas a gente vai te ajudar, tá bom? Refocalize em nome de Jesus, e anuncie o Evangelho, essa era a dívida de Paulo, e é a nossa dívida como igreja. Amém, queridos? Vamos orar?
Baixe sua cabeça. Vamos orar. Endividado e pronto. Assuma essa dívida, entenda que essa dívida é sua. Anunciar o Evangelho. Eu de graça recebi, de graça vou dar. Os talentos que Deus me colocou nas minhas mãos, os meus dons, eu vou usar na igreja para anunciar o Evangelho aos perdidos. Então coloque diante do Senhor, fala: Deus, está aqui os meus dons. Se você não sabe, mesmo assim coloque seu coração, fala: está aqui meu coração, Deus, eu ainda não sei o meu dom exatamente, mas meu coração está aqui. Usa-me da forma que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser. Usa a minha vida. Isso eu peço para você, ore pela nossa igreja, ore pela Central, para que a gente tenha esse senso de dívida e não fique acuado, mas avance em pregar o Evangelho. Nos ajude, Deus, como igreja. Nos ajude, Deus, como membros desse corpo local, a entendermos que temos uma dívida tanto a gregos quanto a bárbaros, sábios e ignorantes, a dívida de anunciar o Evangelho. Somos devedores, Deus, e que estejamos prontos para anunciar. Aqueles que estão em Balneário, aqueles que estão entre os índios, lá no Amazonas, aqueles que estão no Quênia, em outros países. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã, a cumprirmos a nossa missão. Ajuda-nos, ó Deus, sermos essa igreja missionária, apaixonada pelo Senhor, que mostra essa paixão, que mostra esse amor, essa piedade, através da obediência, através da proclamação. Livra-nos, ó Deus, de ficarmos centrados em nós mesmos, mas que essas paredes, elas se abram, se estendam, e alcance, Deus, aquela porção dessa cidade que o Senhor tem separado para nós. Sabemos, ó Deus, temos muitas outras igrejas nessa cidade, povo do Senhor, também agências aí do reino de Deus, que o Senhor também vai usar poderosamente para alcançar os perdidos. Sabemos que somos um grande corpo nessa cidade, Deus, mas eu sei que também nós temos uma parte temos uma fatia nessa obra dessa cidade. Nos ajude, Deus, a sermos fiéis nessa quantidade de talento que o Senhor tem nos dado como igreja, para que possamos multiplicar e alcançar os perdidos. Atenha fogo no nosso coração, prepara, Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, que se alguém aqui, ó Deus, for começar a orar por outra pessoa, né, para preparar o coração para pregar o Evangelho, Deus, que o Senhor dê muito claro agora no coração deles esse nome, para que eles comecem a orar, que o Senhor, ó Deus, comece a despertá-los, e eles experimentem, Deus, experimentem a bênção de compartilhar o Evangelho, e que alegria vai ser, quando a gente vê, entrando nessa igreja, pessoas que ouviram do Evangelho, não somente através do púlpito dessa igreja, mas através dos membros desse corpo. Que alegria que vai ser, Deus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela vida do teu servo, do teu apóstolo, que inspirado pelo teu Espírito nos deixou essas palavras, que a gente possa então estar pronto, com esse sentimento de dívida muito claro. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus, amém.